Você deve saber que para tudo existe uma técnica, um método, uma forma de se fazer que seja mais fácil, mais correto ou mais ágil para chegar até um resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui. Se você cozinhar um ovo, você vai cozinhar um ovo, você quer deixar a gema mais molinha, o que você precisa fazer? Bom, hoje eu pesquisei na internet, não hoje, né, mas eu já pesquisei na internet algumas vezes, e eu sei que para se cozinhar um ovo e deixar a gema mais molinha, você precisa primeiro deixar a água borbulhar, e depois você coloca o ovo lá dentro com todo cuidado para não estourar o ovo, para não dar choque térmico. Inclusive, se ele estiver na geladeira, você tem que tirar ele antes, deixar ele ficar numa temperatura ambiente, para depois você colocar ali, para não ter esse risco de estourar o ovo, porque senão vai ficar um monte de clara boiando na água ali, vai borbulhar, vai ficar horrível, e você não vai comer o ovo do jeito que você queria. E aí depois você deixa 6 minutos, e depois de 6 minutos você tira o ovo dali, joga na água fria, então você quebra a casca, e tem uma técnica para quebrar a casca também, ou seja, é mais fácil quebrar a casca, tirar ele dali, ao invés de ficar catucando, tirando um monte de pedacinho, você vai lá e tira ele por inteiro, abre e a gema vai estar molinha. 6 minutos, esse é o tempo. Só que não é só 6 minutos, você percebe? Tem que deixar a água borbulhando, você tem que tirar antes para deixar o ovo na temperatura ambiente, jogar ele na água gelada depois para ele parar de cozinhar, para interromper o cozimento dele, ou seja, para tudo existe uma técnica. E se até para cozinhar o ovo existe uma técnica, quanto mais para você fazer uma reunião com o cliente, né? Quanto mais para você fazer uma prospecção ou para você atender um cliente. É por isso que eu quero explicar para você como que funciona aí, qual que foi a minha técnica, qual que foi o meu método para conseguir fazer com que minhas reuniões melhorassem. Porque a minha reunião no passado era uma bosta, era um lixo. Conseguia abrir conta? Conseguia. Mas o que me faltava? Faltava muita técnica, então eu tinha muita eficiência, eu fazia muita reunião. Prospectava, fazia reunião. Só que eu me colocava muito frente a frente com o cliente, e quando eu estava frente a frente com o cliente, eu não sabia exatamente o que dizer que pudesse aumentar a minha conversão, ou seja, eu não sabia melhorar a minha eficácia. E a eficiência e a eficácia tem que correr lado a lado para você poder ter bons resultados. Por isso eu quero te explicar como que eu fiz para melhorar as minhas reuniões aí, o que eu falava, um métodozinho simples, mas que vai te ajudar muito, pode ter certeza. Vem comigo. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, eu estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Espero que você esteja gostando aí de todo o conteúdo. Se você está gostando, aperta o like aí, é muito importante isso. Se inscreve também se você ainda não é inscrito, e qualquer comentário que você tenha, fica à vontade para comentar aqui e eu te ajudar, beleza? Bom, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que seria se todos os clientes, todos os potenciais clientes, prospects, enfim, todas as pessoas que você falasse, como é que seria você falar com elas e elas já saberem logo de cara que você só quer ajudar, que você não quer bater meta, que não é nada disso, que você quer ajudar. Seria muito bom, né, se o mundo fosse assim. A gente sabe que não é essa a realidade, que de vários contatos que você liga, você recebe diversas objeções, você recebe algumas rejeições, e aí sim você fica, eu gostaria que todo mundo soubesse, né, ou que todo mundo aceitasse logo de cara que eu quero ajudar. Seria bom, né, se o cliente, você ligasse e ele falasse assim, não, perfeito, eu quero te escutar, porque eu imagino que você queira me ajudar. Não queira só me empurrar uma solução ou um produto qualquer, né? Seria muito bom, né? Comenta aí embaixo se você acha que seria bom. Mas de 1000 pessoas que eu liguei, né, talvez não são muitas aí, mas de 1000 pessoas que eu ligava aí durante o tempo, sei lá, acho que umas 5 talvez realmente me xingava, assim. O restante era objeção, era alguma coisa, me liga depois e tudo mais. Mas seria muito bom se das 1000 que eu ligasse, todas entendessem que eu queria ajudar. Talvez eu teria prospectado muito mais, né? Mas o que a gente pode fazer para que as pessoas entendam que o nosso plano aqui é ajudar a pessoa? O que a pessoa pode fazer logo de cara? Imaginar isso, eu gostei desse cara e me ligou. Seria muito bom, né? Se todo mundo fizesse assim. Se você tiver algum plano para mudar isso, comenta aí embaixo também. Mas não é exatamente sobre o plano que eu quero tratar agora. Eu quero falar sobre 2 palavrinhas ou dois conjuntos de palavras que vai te ajudar muito aí a você conseguir azeitar a máquina para prospectar mais clientes ou para você conseguir melhorar suas reuniões, seja com um cliente que já é seu cliente fiel ou seja com um potencial cliente. Essas 2 palavrinhas vão te ajudar muito. Como seria e se? Como seria e se? Essas são as 2 palavrinhas ou 2 conjuntos de palavras aí
que vai te ajudar muito, muito, muito mesmo a conseguir converter, a conseguir azeitar mais aí a sua prospecção e as suas reuniões com seus clientes. Por quê? Lembra que eu fiz a pergunta aqui, como seria você ter aí, ver os clientes ou todos os clientes te aceitarem, saberem que você quer fazer o bem? Como é que seria isso para você? Isso naturalmente cria uma possibilidade na sua cabeça. Isso tem tudo a ver com programação neurolinguística, obviamente, né? E tem tudo a ver em criar possibilidades. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai cometer um suicídio, né? Na cabeça dela, ela não tem outra possibilidade. E o que os terapeutas fazem, óbvio, com muito mais estudo do que o que eu estou chegando aqui, né? Muito mais profundo, mas o que eles fazem é criar possibilidades na cabeça da pessoa. Por quê? Uma pessoa que é suicida, uma pessoa que está ali a ponto de cometer um suicídio, ela está já com uma única possibilidade. Ela fala, eu só resolvo a minha vida se eu me matar. Infelizmente, é assim que percorre o caminho do pensamento dela. Né? Já foram feitos milhares de estudos, porque ela simplesmente tem uma opção. Ela fala, essa é a opção. Quando você pergunta, cara, como seria se a sua família te visse lá embaixo? Né? Quando você se joga, como seria? Essa frase tem um poder muito grande de criar uma possibilidade, dela imaginar e talvez pensar, pô, minha família me ama, não é essa a possibilidade, eu tenho outras possibilidades, então eu tenho que conversar mais com minha família. Mas como seria se você conversasse com a sua família? Como seria se você... E assim vai. E se, né, você cria possibilidades. Sabe, para quem mexe muito no Excel, sabe aquela função se? Quando você coloca SE, né, e abre parênteses e começa a colocar ali, se fizer tal coisa, dar tal resultado. Se tal coisa, dar tal resultado. Nada mais é do que condições. Nada mais é do que você criar possibilidades para que algo aconteça. Então, na próxima vez que você tiver uma reunião com o seu cliente ou com um potencial cliente, com um prospect, é interessante que você coloque a pergunta como seria. Por exemplo, como seria para você ter uma equipe focada na sua sucessão patrimonial, que cuidasse aí da sucessão para que, caso acontecesse algo com você, o seu filho tivesse totalmente respaldado. Como seria isso para você? Na hora, parece simples, o cliente vai falar, parece bom. Só que na cabeça dele, nas conexões neurais da cabeça dele, ele vai ter feito conexões de imaginar realmente como seria caso acontecesse algo com ele e ele não tivesse, e ele tivesse uma equipe dessa. Ou você pode também pegar pela dor, né? Tem o prazer e tem a dor, tem o desejo e tem a dor. Você pode pegar pela dor também e perguntar como seria se ele não tivesse uma equipe ou não tivesse o planejamento dele totalmente formulado, né? E se acontecesse algo com você e você não tivesse um planejamento todo estruturado já para esse tipo de situação, como seria isso para você? Ó, mesclamos aqui então o e se e o como seria. Nesse caso, você vai fazer com que o cliente crie várias possibilidades na cabeça dele. Ou que você crie uma única possibilidade, porque antes ele tinha a possibilidade dele era, eu não preciso disso, não vejo nenhum porquê de seguir por esse caminho, de ter um planejamento. Talvez ele nunca nem pensou em um planejamento. Agora, quando você pergunta como seria o e se, na cabeça dele, imagina assim como se tivesse um quadro, e aí você criou um outro quadro branco com um outro desenho dentro desse quadro, mostrando para ele uma outra realidade. E aí você fez ele viver essa realidade com uma simples pergunta de como seria e o e se. Isso ajudaria muito a você fazer com que o prospect, o potencial cliente ou o cliente viesse a criar essa possibilidade e imaginar como seria, ou e se isso acontecesse, como que isso seria na vida dele, e aí ele, é mesmo, seria ruim, preciso fazer isso, ou preciso mudar isso de alguma forma. Talvez ele não feche ali na hora com você, simplesmente porque um como seria, um e se. Talvez ele não feche ali, mas só de você criar essas possibilidades, você colocou uma pulguinha atrás da orelha dele. E isso vai facilitar no momento que você fizer, por exemplo, um funil de conteúdo. Não sabe o que é um funil de conteúdo? Faz o seguinte, você vai clicar aqui embaixo. Aqui embaixo tem um link, Comunidade Vida de Assessor. Lá dentro da Comunidade Vida de Assessor, que é o meu treinamento, né, o meu curso e a comunidade de assessores. Tem mais de 150 assessores lá hoje e contando, né, crescendo aí conforme as aberturas que eu vou fazendo. Mas hoje está com uma turma fechada. Você pode clicar aí embaixo. Você vai se cadastrar na lista de espera e você vai aprender aí mais sobre programação neurolinguística, você vai aprender mais como fazer
como usar a persuasão, negociação, influência a seu favor para você conseguir prospectar e manter e encantar mais o seu cliente. É só você clicar aí embaixo, tem também minha mentoria. Você entra na lista de espera e quando eu abrir, eu vou te avisar pelo WhatsApp e pelo e-mail, beleza? E como eu estava dizendo, são perguntas com um iria. Quando você coloca um iria, você vai para o pretérito do futuro. Se eu não me engano, é pretérito do futuro. Vamos para a aula de português que é agora, né? Mas quando você vai para o pretérito do futuro, que você utiliza um iria, como seria? O que você faria? Né? Não só iria para o como seria, o e se, mas quando você usa o pretérito do futuro. Né? Você coloca, eu acho que é pretérito do futuro, pretérito perfeito, enfim, não importa. O que importa é que você use o iria. Tá? Quando você usa esse iria, você cria possibilidades e é nesse campo das possibilidades que as vendas acontecem. É como se você falasse assim, e se você tivesse um prejuízo? O que você faria? O que você faria? E esse faria é que vai criar justamente essa conexão na cabeça do seu cliente, do seu prospect, do seu potencial cliente e vai fazer com que a pessoa crie imaginações em relação ao que você está falando. E se o mercado caísse e você não tivesse proteção, o que você faria? Ou se você tivesse proteção, como seria isso para você? Assim você consegue criar essas possibilidades e fazer com que o cliente imagine uma situação hipotética e tome uma decisão de acordo com o que você está falando. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí para suas próximas reuniões. Clica no like se você gostou desse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo. Se inscreve aí também na lista de espera da minha mentoria, da comunidade, eu te espero lá do outro lado, caso você queira realmente mudar aí a sua performance. Tamo junto, valeu e até a próxima, tchau!